Não sei o que Deus quer de mim, não, irmão. Aleluia, glórias a Deus, né? Pastor não pôde comparecer, pastor Manuel, porque problema pessoal, de família, né? Da esposa, e ele não pôde nem comparecer à tarde, né? Que à tarde quem fez a obra foi a irmã Maria, né? Teve que abrir culto, pregar, fazer tudo, em nome de Jesus. Mas Deus deu força para ela, né? E aqui estou eu também, aqui em nome de Jesus. Amanhã, à tarde, quem é amanhã à tarde? Hã? Amanhã à tarde está escalado o pastor Manuel, né? Se correr tudo bem, ele vem. Senão, nós estamos aqui fazendo a obra também, né? Aí à noite, amanhã à noite, a nossa operadora Gabriela, né? Gabriela da cidade do quê? Cosmorama, né? Isso, né? Vem aqui os jovens, né? Vem aqui ajudar ela amanhã à noite, então. Tem pregação e louvor aqui amanhã, em nome de Jesus, né? Vamos fazer isso aqui pegar fogo amanhã, né? Em nome de Jesus, né? Para a glória do Senhor. Vem amanhã os jovens aí ajudar, né? Glórias a Deus. Eles estão organizando aí, irmão, glórias a Deus, né? O irmão Jonas, o jovem de Cosmorama, né? Estão organizando, né? Estão pedindo autorização para os pastores de Fernandópolis. O pastor Manuel já liberou, dia 4 de maio, fazer um evangelizamento aqui na rua de Votuporanga, amém? Vão sair pelas ruas ali, louvando, né? Louvando, distribuindo com frito e ganhando alma para Jesus, né? Esse dia 4 vem um pregador lá da cidade de José Bonifácio, né? O nosso irmão, aleluia, Nivaldo, o presbítero Nivaldo, né? Está da cidade de José Bonifácio, né? No sábado, é um dia de sábado que cai, né? Domingo, dia 4, isso. Ele estará aqui pregando a palavra e orando por todos em nome de Jesus. Muita gente conhece ele, né, irmão? O Nivaldo, o presbítero Nivaldo, lá do século. De fato, eu já vi umas par de vezes aqui, né? Então, eles vão evangelizar de manhã, convidar o povo para ir na igreja, né, irmão? E vai ser uma bênção em nome de Jesus, né? Glórias a Deus. E tem quinta? Não está tendo culto aqui, mas na segunda tarde, que é oração. Agora terça, quarta, quinta e sexta tem culto de noite e de dia. Quem gosta aí de orar, quem gosta de louvar, né? Vem aqui ajudar o pastor Manuel em nome de Jesus, fazer a obra em nome de Jesus, né? Deus vai dar oportunidade para todos nós, aquele que não está trabalhando, que pode vir aqui ajudar a abrir culto, principalmente abrir culto, viu, irmão? Não está tendo pessoas para abrir culto. Dá uma dificuldade tremenda, irmão, para abrir culto. Nossa, está muito dificultoso abrir culto, não está tendo, né, irmão, porque muitos trabalham, não podem nem comparecer, né, irmão? Aleluia, está a irmãzinha lá, ó. Menos com o joelho doendo, ela está vindo aqui, em nome de Jesus, abrir culto. Glórias a Deus. Bom trabalho não tem condição de vir, né? Glórias a Deus. E aí nós vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vou ler uma palavra aqui, irmão, para nós não terminar muito cedo, muito tarde, não, meia-noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, que maravilha. Vamos ler o primeiro livro de Salmo, bom, em nome de Jesus. Primeiro livro de Salmo, né? Aleluia, glórias a Deus, Senhor, o justo e o ímpio. Oh, glórias a Deus, né? Aleluia, graças a Deus, né? E aí nós estamos esperando, irmão, que nem eu falei, estamos esperando. O pastor Manuel liberou aqui já, para o jovem daqui. Aí nós estamos esperando, eu mandei uma mensagem para o pastor lá de Fernandópolis, o dirigente de Fernandópolis, para ele, né, o campo dele, para ele liberar o jovem de Cosmorama, né? Vamos ver se ele libera o jovem de Cosmorama para juntar com o jovem aqui e andar pelas ruas da cidade. Não só jovem não, quem puder ir,
Quem puder caminhar aí, né, andar, pode vir, jovem, velho, criança, todo mundo, né, irmão? Glórias a Deus, né? Aí depois os irmãos estão vendo para fazer um come e bebe, em nome de Jesus, um almoço para essa turma. Em nome, estão organizando aí, ei, glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, no qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e todo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, aleluia, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, estamos aqui, meu Deus, essa noite, Senhor, na tua santa presença, meu Pai amado. Aqui está, meu Deus, a igreja, o povo, Senhor, que o Senhor preparou esta noite, Deus, para estar comigo aqui, Senhor, nessa grande mensagem que o Senhor vai falar comigo, falar com a igreja, Senhor. Abençoa, meu Deus, o jovem, adolescente, abençoa a criança, abençoa os idosos, as famílias, Senhor. Derrama do teu poder e da tua graça, meu Deus, vai curando, vai libertando, vai transformando, Senhor. Meu Deus, vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés agora, em nome de Jesus, Senhor. Venha falar, Senhor, na tua santa palavra esta noite. Meu Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor falou nessa primeira parte, que o Senhor falou conosco, falou com a igreja, meu Deus amado, através da palavra dos louvores. Meu Deus, continua falando, Jesus, continua, Senhor, porque estamos aqui, meu Pai, somos teus escolhidos, teus filhos, Senhor. Abençoa, meu Deus, na vida daquele, meu Deus, que não pôde comparecer esta noite. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor conhece cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de hoje e de amanhã, e o Deus de eternamente, Senhor. Meu Deus, aleluia. Sei que a igreja, meu Deus, não está aqui por modo pregador, Senhor, mas sim pela tua santa palavra, que vai ser pregada, vai ser falada, vai ser anunciada, Senhor. E nós vamos sair daqui, meu Deus, oh Pai amado, nós no jeito que chegamos, mas abençoados, Senhor, e levando, Senhor, a vitória para nós, para nossa família, para nossos entes queridos, Senhor. Muitos, meu Pai, parentela nossa que não mora aqui na cidade de Botuporanga, mora, meu Deus, em outras cidades, Senhor. Vai alcançando essas vidas agora, em nome de Jesus, Senhor. Alcança, meu Deus, aqueles que afastaram do teus caminhos, aqueles, meu Deus, que estão, meu Deus, no mundo aí fora, Senhor, experimentando, conhecendo, meu Deus, esse universo, Senhor, conhecendo a vaidade, o pecado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia dessa alma, Senhor. Traga esse filho pródigo para a sua casa, Senhor, porque o Pai, Senhor, sempre está de braços abertos, esperando esse filho voltar para a casa do Pai, para os braços dos pais, Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, oramos, Senhor, e entregamos a todos nas tuas mãos, Senhor. Visita, meu Deus, a minha família, visita, Senhor, meus filhos também, Deus. Traga, meu Deus, aqueles que afastaram do teus caminhos para a tua presença, Senhor, porque nós sabemos, Senhor da glória, que o Senhor está enviando sinais de prodígio do céu, do seu trono, da sua glória,
enviando sobre esse universo, Senhor, enviando sobre a terra, meu Pai, muitos sinais, Senhor, descerão ainda neste ano, meu Deus, em 2025, Senhor. Mas o Senhor tem guardado a tua igreja, o Senhor tem guardado o teu povo, Senhor, nas tuas mãos. Meu Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse a tua misericórdia, meu Pai, nós seremos consumidos nesta terra. Mas a tua misericórdia tem guardado a tua igreja, tem guardado, tem livrado, meu cuidado dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor da glória. Estamos aqui presentes na tua presença, Senhor. Meu Deus, abençoa os obreiros, capacita, meu Deus, esses filhos, meu Pai amado, para que eles possam subir aqui no seu altar santo, Senhor, e semear sua palavra, Deus, falar, meu Deus, com perfeição, Senhor da glória, anunciar sua santa palavra, meu Pai. Meu Deus, usa, Senhor, este povo, meu Pai, filhos e filhas, que o Senhor tem falado, meu Deus, através dos profetas, Senhor, para ele, meu Deus, se colocar de pé e ficar, meu Deus, firme na tua presença, meu Deus, porque o Senhor vai usar, meu Pai, nesses últimos dias, meu Deus amado, aquele que não vier pelo amor, vai voltar, Senhor, pela dor, mas o Senhor vai arrastar, vai jogar o anzol, Senhor, e vai trazer, meu Deus, na tua presença, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, 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 Jesus. Glória a Deus. Oh, glória, bate palma para Jesus. Gente, maravilha, Deus tem poder. Irmão, então, ó, se eu não contar, Deus me cobra, né? Que a irmã Maria estava falando, glória a Deus, foi um dia de sábado, não foi, né? Um dia de sábado, eu fui no médico das vistas, fui fazer o exame, porque a minha vista está muito ruim, embaçada. Falei, misericórdia, Senhor. Nem com o óculos estava valendo. Eu ia ler a Bíblia, estava tudo embaçado. Falei, Senhor, será que é óculos? Será o que é? Aí eu fui, passei pelo médico, o médico fez o exame, fui ter uma doutora, glórias a Deus, ela falou, olha, o seu problema não é óculos, não. O seu problema não é óculos, eu não vou nem passar o óculos, porque ela pôs lá, todos nós sabemos, Luiz fez exames, quando ela colocou lá um aparelho nas minhas vistas e colocou umas letras lá, eu não estava vendo nem os aparelhos na parede, que nem as letras, amor. Ela olhou para mim e disse, o senhor está mal mesmo, mano? Uma letra desse tamanho o senhor não está enxergando? Aleluia. Eu falei, o que é isso, doutora? Será o que é? Ela falou, ela vem cá, ela me colocou em outro aparelho. Fez em um, ela veio e colocou em outro. Aí ela colocou uma luz forte dentro dos meus olhos, aleluia, pingou um mundo de colírio lá, que mais pingou de colírio no meu rosto do que dentro dos meus olhos. Cheguei com a minha cara tudo amarela, tudo esquisita. Meu netinho falou, o que é isso? Meu netinho olhou para mim e falou, você pintou o rosto de amarelo? Falei, misericórdia. Não era um colírio, né? Ela me acertava e pingava aquele colírio, manchava todo o meu rosto. Falei, misericórdia, ardia igual fogo. E quando ela colocou, irmão, aí que eu não enxerguei mais nada, não. Era um colírio para deslatar a vista, sabe? Para ela ver mesmo, ela colocou, falou, olha, eu vou falar o que é o problema para o Senhor. Eu falei, que é? Ele falou, tem uma catarata no olho e no outro, que ele já está encobrindo a sua menina dos olhos. Já está subindo, já está... não adianta eu passar um óculos para o Senhor, que o Senhor vai gastar quase R$2.000 num óculos aí, e não vai valer nada. O Senhor vai colocar no rosto e vai valer, ficar a mesma coisa. Eu falei, então não quero não. Ué, vou gastar um dinheiro no óculos, né, irmão? E depois não é esse problema, é outro. Ela falou, não é problema de óculos, não. Seu óculos, o Senhor está até bem. O Senhor não está enxergando direito porque está tendo problema nas listas. Por misericórdia, Senhor. Aí me deu um documento, para mim entrar, porque se for pagar é muito caro, é muito caro. Se entrar e para operar é muito caro.
glórias a Deus. Me deu o documento para mim no posto, eu apresentei lá. Aí eu tenho que passar pelo médico, o médico me dá um encaminhamento para mim ir, né? Aí, no sábado, minha esposa estava aqui o pastor Clemente e o irmão lá, né? Quem foi os dois, né? Que estavam orando aqui, fazendo a obra do Senhor, né? E eles oraram por mim, glórias a Deus, aleluia, né? Oraram por mim, depois minha esposa, né? Deus falou com ela para colocar as mãos. Eu estava dando no sofá, levei um espanto, eu não estava nem chegando direito, glórias a Deus, estava muito embaçado. A Deus estava até para voltar para o posto e falar: o Senhor parece que me cegou com esse escolhido, não estou chegando nada agora, né? Falei: misericórdia, piorou as coisas, né? Estava até com medo mesmo, aleluia. Aí ela chegou com a mão, levantou um espanto. Ela colocou a mão, apertou nas minhas vistas, e clamou o sangue de Jesus Cristo, fez o que Deus mandou, né? Que os irmãos já tinham orado, glórias a Deus. E naquela hora que ela tirou a mão da minha vista, irmão, ela estava apertada, ela ficou mais ou menos 5, 10 minutos orando. Quando ela tirou as vistas, irmão, foi a mesma coisa de o médico arrancar o problema que estava na minha vista, clareou minha vista na hora, irmão. Clareou minha vista, clareou minha vista na hora. Aquela fumaça, aquela coisa que estava na minha vista, sumiu na hora, desapareceu na hora. Eu falei: meu Deus. Eu peguei a Bíblia, né, aleluia, e comecei a olhar assim, tirei o óculos, falei: meu Deus, está tudo melhor sem o óculos, aleluia, né? Então Deus faz, na hora que ela colocou, os irmãos falaram, eu recebi, irmão, né? Então recebi pela fé, porque tudo que Jesus, as pessoas que chegavam até Jesus, né, aquele Bartimeu, quando ele chegou até Jesus, né, na beira do caminho lá, glórias a Deus, ele chegou, né? Você vê que o próprio Senhor fez uma pergunta para ele. Mesmo que Jesus sabia, Jesus fez uma pergunta para ele assim: o que quer que eu desfaça? Jesus não sabia que ele queria enxergar, não sabia, mas Jesus fez uma pergunta para ele, né? Senhor, eu tenho vista, eu quero enxergar. E Jesus colocou a mão nas vistas dele e ele enxergou. Colocou as mãos na vista dele e ele voltou a enxergar. Então estamos nós também, pela fé do irmão, pela fé da irmã que ora, que clama, né? Quando Deus falar assim para nós: olha, eu ungi as tuas mãos e te entreguei o dom da cura, você tem que receber, porque Deus vai te usar. Se você falar assim: será que Deus me entregou? Pronto, para mim você nem fazer nada, porque se será aí não vai acontecer nada, tá? Mas se você falar: Senhor, eu recebo, e se parecer pessoa diante de mim, eu vou colocar a mão na vista dele, vou colocar a mão na cabeça e ele vai segurar em nome de Jesus. Tem que ser assim, irmão. Eu recebi na hora que eu soube que os irmãos tinham orado para mim. E na hora que a irmã chegou lá, minha esposa colocou as mãos, eu recebi, né? Eu tomei posse daquela vitória, porque é o que eu estava querendo, né? Vou passar pela medicina ainda, vou passar pelo médico, né? O doutor vai me dar um encaminhamento, eu vou passar, mas eu tenho fé em Deus que eu vou chegar lá, o doutor vai fazer um exame de mim e vai falar assim: não vai ser preciso mais fazer essa operação. Não vai ser preciso você passar mais por isso. Sua justiça está limpa, não tem nada. Eu creio, em nome de Jesus. Falei que eu faço, doutor, então me dá um documento aí que eu tenho, né, o antes e o depois. Eu vou trazer aqui na igreja e vou apresentar na igreja aqui, ó. O médico mostrou que eu tinha e aqui está mostrando que eu não tenho mais. Está entendendo? Vai aumentar a fé dos irmãos, aumentar a fé daquele daquela pessoa que talvez a fé dele está menos que um grãozinho de mostarda. Mas através do irmão, por isso que tem que contar, trazer documento. Ó, aqui o médico falou que eu tinha que operar urgente. E aqui, ó, o médico falou que eu não tenho nada. Não é assim? É assim, glorifico o nome santo do Senhor. Eu creio que eu tomei posse da minha fé, né? Mas clareou, irmão. Eu saía no quintal, eu olhava para a parede do meu quintal lá,
Eu olhava e via tudo embaçado. Falei, misericórdia, Senhor, eu estou ficando cego mesmo. Aleluia. Mas eu tomei posse daquela palavra, daquela oração, e Deus, foi a mesma coisa de passar um pano e arrancar nos meus olhos, né? Tudo do mal, e graças a Deus, vixe, estou enxergando, mas muito bem, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. A médica falou para mim, talvez o senhor, depois de fazer a limpeza nas vistas, talvez o senhor não precisa nem usar óculos. Nem precisava usar óculos, talvez. Eu creio que em nome de Jesus, amém? Glória, vamos recolher, que as horas vão embora, irmão. Vamos recolher essa oferta aí. É doutrina, eu vou pregar uma palavra hoje de família, de conversão, de arrependimento, de reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E tudo que talvez nós possuímos fora do caminho de Deus não vale nada. Abre a palavra de Deus aí no livro de Lucas 19. Lucas 19, verso 1. Aleluia, glórias a Deus. Aí, irmão, mas o de doutrina não é palavra prensada aí, não. Aleluia, mas Deus mandou pregar essa palavra, eu vou pregar, irmão. Aleluia, Jesus. É uma palavra também de responsabilidade, uma palavra também de reconhecimento, glórias a Deus. Vamos ler alguns versículos. Lucas 19, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó e passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era príncipe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por aí. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos murmuraram, dizendo: entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este era filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Deus, a tua santa palavra. Meu Deus, venha falar comigo, com a igreja, Senhor. Venha falar, meu Deus, com aquele que quer ouvir, quer aprender, quer escutar, quer guardar, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que muitos são ouvintes da tua palavra, mas não praticantes, não guarda, Senhor. Enquanto está dentro da sua casa, reconhece o que foi falado, o que foi pregado, Senhor. Mas quando sai da porta para fora da tua casa, Senhor, já não se lembra mais o que ouviu do Senhor. É por isso, meu Pai, que nós temos que guardar, Senhor, a sua palavra na tábua do nosso coração, Pai. Para que um dia, Pai, nós precisamos dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar e bater palma para Jesus, irmão. Vamos diante que a Deus não nos espera. Amém? Irmão, a palavra de Deus hoje no livro de Lucas 19, verso 1. Deus vai falar de um homem por nome Zaqueu, né? Um homem, glórias a Deus, aleluia, que tinha tudo. Um homem que, olhando a sua posição na terra, por causa da prata e do ouro, ele ia onde ele queria, ele comprava o que ele queria, ele possuía o que ele queria.
Mas, segundo a palavra de Deus, tinha uma coisa que ele não poderia comprar com a prata e o ouro e a riqueza dele, era a salvação. Isso ele não podia comprar, e ele não tinha salvação, e nem a sua própria família tinha salvação, nem os seus funcionários, porque que bom que ele queria pudesse passar para os seus funcionários, os seus jornaleiros. Não tinha nada, aleluia. E aquele homem, glórias a Deus, aleluia, ele via falar de Jesus, ele via falar, ele nunca, aleluia, ele nunca aconteceu que ele vê, mas ele via falar de Jesus, via falar dos milagres que Jesus fazia, o que Jesus operava na terra, curava, libertava, transformava. Até pessoas, após 4 dias que estava morto, Jesus ressuscitava. Ele ressuscita até hoje, não ressuscitava, ele ressuscita até hoje em nome de Jesus, amém? Então, irmão, aqui, glórias a Deus, né? Ele interessou, ele falou: olha, eu vou falar tanto desse homem, eu quero conhecer ele, porque eu tenho tudo na minha vida. Eu tenho prata, eu tenho ouro, eu moro numa mansão, tenho melhor como melhor, aleluia. Mas só que a Bíblia diz, irmão, que ele era cobrador de quê? De imposto. Ele não era justo. Ele ia cobrar imposto dessas pessoas, daquelas pessoas pobres que, hoje nós temos que sair e pagar imposto, nós temos que ir lá. Mas naquele tempo não, naquele tempo eles vinham na casa, era mais complicado ainda, irmão. Eles vinham na casa cobrar mesmo, e eles metiam a mão, eles roubavam das pessoas, principalmente dos pobres. Por exemplo, vamos pôr um exemplo no dia de hoje. Se a pessoa tivesse que pagar R$100 hoje de imposto, aleluia, ele cobrava 110, 120 reais no dinheiro nosso de hoje, só que o dinheiro não era naquela época dessa maneira. Então ele ia acontecendo o quê? Ele ia enricando, ficando cada vez mais rico, e o pobre ia ficando cada vez mais pobre. Tem entendendo, irmão? Só que isso Deus, ele vai olhando, irmão. Deus, ele vai olhando, ele vai analisando, ele vai escrevendo no seu livro, no seu caderno, na sua agenda, tudo que nós fizemos fazer aqui na terra, tudo que nós fazemos aqui na casa de Deus, ele é marcado, porque naquele grande dia que nós chegarmos diante dele, talvez nós não vamos se lembrar mais. Mas quando abrir os livros, não estou falando o livro da vida não, estou falando os livros, aleluia, Deus vai apresentar para nós coisas que nós não lembramos mais, coisas do passado. Você lembra tal dia, tal hora, lá dentro da minha casa, que eu usei, aleluia, meu servo, minha serva, para falar com você, para você fazer isso, aquilo para mim, e você não vê? Você não lembra? Está marcado aqui. Tem que entender, irmão? Deus, ele conhece tudo, ele acompanha tudo, ele sabe de tudo. O mundo, o universo é tão grande para nós, irmão, para nós viajar de um lado para o outro, misericórdia. Muitas das vezes, se você for num estado, você tem que pegar avião para você ir. Mas que jeito que Deus conhece a terra, irmão? Vamos ver se os irmãos sabem. A terra está nas mãos de Deus, irmão. Nós somos como uma formiguinha. Deus olhando aqui, ó. Jesus olhando aqui. Irmão, olhando. Olhando nós, acompanhando nós. Então aqui, Zaqueu, aleluia. Zaqueu queria conhecer Jesus. E ele falou: olha, ele vai passar por aqui, que ele entrou na cidade de Jericó, e ele tem um caminho
ele não vai passar por outro, ele vai passar aqui. E eu vou apenas conhecer quem era ele, porque a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, era pequeno, né? Uma pessoa, né? E tem um negócio, ele não tinha amigos, irmão. Que uma pessoa saísse lá da multidão e falasse: Zaqueu, vem cá. Ó, vem cá que eu vou te levar até Jesus. Não tinha, irmão. Ninguém gostava dele, porque ele era, na presença de Deus, era o quê? Ladrão, roubado. E a Bíblia diz que ladrão não entra no céu. Ele tinha esse defeito. E ele mesmo sentiu, não precisou Jesus falar para ele, ele mesmo sentiu que ele tinha que ter uma mudança na vida dele. Ele tinha que mudar, porque se ele continuava daquele jeito, ele ia de mal a pior. E a vida dele ia de mal a pior. E ele está levando a família dele também para o abismo, porque a família dele participava desse roubo, a família dele participava desse mal, colocava a mão em coisa alheia, em coisa que não pertencia a ele, pertencia ao povo. Está entendendo o que Deus está falando, irmão? Então Zaqueu falou: eu não consigo ver ele, não tem ninguém que me leve, eu sou pequeno. Ele olhou de uma figueira, falou: ele vai passar por aqui, ó. Eu vou correr, vou subir, eu quero ver ele. Porque como ninguém era amigo dele, ele achou que Jesus também nem queria saber dele. Olá, Senhor, não vai querer saber de mim, não. De jeito nenhum. O povo não quer saber de mim, me odeia, me despreza. Jesus também não vai querer nem saber, mas eu quero apenas ver. Olha que ele passar aqui, eu vou ficar olhando assim, ó. Eu vou saber quem é ele. Quem é esse homem que o mundo proclama, que o mundo fala, que o mundo chama pelo nome dele. Eu queria conhecer. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é ele, meu Deus. Ele entra aqui na cidade de Jericó, o povo está tudo aí, ó, cego, aleijado, leproso, ele coloca as mãos e o povo fica são. Eu quero ver quem é ele. Eu quero apenas conhecer esse homem. Mas ele nem imaginava, irmão, que a vitória dele estava chegando, a conversão dele estava chegando, o livramento dele estava chegando. Ele nem imaginou. Jesus sabia que ele estava lá em cima da figueira? Sabia. Jesus sabia que ele tinha um desejo no coração, que mesmo ver ele. Jesus conhece o meu desejo, o seu desejo. Você veio na igreja hoje pedir para Deus o que você está pensando agora, nesse momento aí, ó. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. Por isso que o nosso coração tem que ser limpo, né? Aqui teve um menino que foi louvado aqui que falou, né? Tem que amar o seu próximo. Mesmo que você fala: eu não gosto daquele fulano, não vou com o jeito daquele irmão, misericórdia. Não faça isso, irmão. Ore por ele. Ama o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse ainda, Pedro fez uma pergunta para Jesus: Senhor, quanto eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus olhou por ele: não pode, 70 vezes é muita coisa, né, irmão? É muita coisa. A pessoa não perdoa uma vez, mas 70 vezes 7, irmão. Não existe, não existe. Não faz isso aí, né, irmão, de jeito nenhum. Então aqui, irmão, para nós adiante, que as horas vão adiante também, em nome de Jesus. Então aqui, irmão, glórias a Deus. Quando Zaqueu subiu na figueira e ficou olhando, né? Eu até imagino, irmão, uma imaginação. Zaqueu lá agarrado no galho daquela árvore, olhando, né? Escondido, falou: vixe, o povo me veio aqui, vai me guinchar daqui de cima, vai me tirar daqui de cima e vai, ó, acabar comigo.
né? Ele ficou com medo também, aquela multidão, glória a Deus, e muito no meio daquela multidão, acompanhando Jesus, tinha pessoa que ele cobrava impostos, ninguém gostava dele, amém? Mas Jesus ama os pecadores, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele amava, ele não amava o que Zaqueu fazia, mas sim ele amava a vida de Zaqueu. Só que para nós resolver a nossa vida, ter uma mudança na minha vida, eu e você, o outro, é nós que temos que dar o primeiro passo, irmão. Não é Jesus que vai até nós, é nós que tem que vir até Jesus. É isso, né? Zaqueu teve que se humilhar, ir até Jesus, e Jesus veio até ele. Ele foi até Jesus e Jesus foi até ele. E quando eles subiram, que Jesus olhou, o povo não estava nem aí com ele, né? Jesus parou lá de baixo. Parou, eu vi que o povo até espantou. Por que ele parou assim? E ele olhou para cima, ele chamou Pedro, desce daí, mané, desce daí. Não, ele chamou Zaqueu pelo nome. Irmão, Jesus conhece o nome de cada um. Também dentro da igreja eu não conheço o nome do irmão, não conheço o nome da irmã, mas o Senhor conhece. Jesus não chama por apelido, irmão. É por isso que o crente, irmão, não chama o outro pelo apelido, não, que Deus desagrada, viu? Chama o seu irmão pelo próprio nome, não chama por apelido. O crente não pode chamar o seu irmão pelo apelido. Apelido é coisa passada. É por isso que quando você desce as águas, irmão, aquele homem velho, aquela mulher velha, aquelas coisas velhas que você teve, ficou lá, você nasceu uma pessoa nova. É seu nome verdadeiro, Deus não se agrada. Apelido é coisa mundana, vem do mundo. Nós temos que chamar o irmão pelo nome dele. Deus quer isso. Bate palma para Jesus. O Espírito Santo de Deus vai falando no meu coração. Eu vou passando para a igreja, irmão. Não vem de mim, vem lá do Pai, lá da glória, aleluia. Então aqui, Jesus olhando, falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém possa entrar na sua casa, mudar sua história, mudar sua família. Zaqueu, desce, aproveita essa oportunidade. Zaqueu não podia perder. É por isso que quando existe a nossa oportunidade dentro de uma igreja, o pregador, o irmão que estiver pregando a palavra de Deus, Deus usa ele para falar: olha, no fim do culto, quem aqui quer aceitar Jesus? Quem aqui que ouviu a palavra e quer aceitar, quer entregar a vida, que não entregou ainda, que está afastado do caminho, ou é do outro ministério, quer voltar para Jesus, quer reconciliar com a igreja pentecostal? Deus sabor é dessa maneira? É dessa maneira, irmão. Aleluia. Então aqui, quando Zaqueu desceu, chamou ele por nomes, aleluia. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando desceu, recebeu alegremente. Mas no meio daquela multidão tem o quê? Os incrédulos, os ímpios, os maus, aleluia. Nem todos é perfeito, nem todos são seguidores de Jesus, são invejosos, estão tentando destruir as pessoas que estão dentro da igreja. Tem poder. Dentro das igrejas tem os invejosos, que não quer fazer nada para Deus, mas tem inveja do seu irmão que faz. Está entendendo, igreja? Eu não vou fazer nada não. O pastor fala: olha, irmão, misericórdia, me ajuda. O pastor se vira, ele que se dane, ele é o dirigente, ele que se dane.
Não, irmão, nós não devemos pensar, porque a obra não é do pastor. A igreja não é do pastor. Ele é apenas um responsável, um dirigente da casa de Deus. Deus nos levantou aqui dentro da casa dele para nos ajudar, colocar a mão no arado e não olhar para Deus. Isso aqui, ó, coloca a mão no arado e não olha para cá e para cá, porque se você olhar, você também vai desistir. Porque você vai ver pessoas que não querem nada. Amém, igreja? Estou falando o que Deus te mandou eu falar agora. Deus que quer que você coloque numa posição dentro da casa dele, porque ele quer te usar com autoridade. Ele quer te usar com autoridade para falar com o meu povo, assim diz o Senhor, para pregar a palavra dele. Ele não levantou muitas pessoas para ficar incomodado no banco da igreja, vir todos os dias aquecer o banco da igreja, sentar no banco da igreja. Não, Deus levantou, aleluia, está contando com você, irmão. Deus está contando o trabalho que Ele colocou nas suas mãos. Corra e faça. Não espere para o outro, não. Ah, o irmão não quer ir, o irmão não quer ir, também não vou, não. Não, irmão, é para que você está fazendo, é para Deus. Tudo que você faz aqui dentro da casa do Senhor é para Ele. Naquele grande, hoje você pode não estar vendo nada, mas naquele grande dia Ele vai chegar, abrir o livro e vai falar: ó, você lembra daquele dia que você fez isso, aquilo para mim? Está aqui, ó. Por isso você vai herdar a salvação, a coroa da vida. Se você começar a negar, não fazer nada, olhar para a pessoa que não quer nada, naquele grande dia, Jesus vai negar você também diante do Pai. Ele vai negar, irmão. É Jesus que veio aqui, não tem outro. É Ele que veio aqui. É Ele que vai representar nós diante do Pai naquele dia. É por isso que Ele disse: eu vim, vou voltar de novo. Vou preparar lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, mesmo que Ele sabe que nem todos vai subir para a glória. Uma coisa eu falo para vocês, irmão: nem todos que estiverem dentro da igreja vão ser salvos. Não adianta, irmão, quantos anos você tem de igreja? Ah, irmão, eu tenho nem um ano. Você tem, eu tenho 40 anos. Para Deus não é nada. Porque de repente uma pessoa e não tem um ano que ele está dentro da igreja, ou ele é um novo convertido, ele está muito mais preparado do que a pessoa que tem 40, 30, 20 anos dentro da igreja. Se Jesus voltar e estiver daquele jeito, ele vai ficar, e aquele que converteu vai subir. Aprenda isso, irmão. Aprenda. Não olhe a posição do seu irmão. Olhe a direção que Deus te colocou. Se Deus te levantou para pregar a palavra, prega. Se Deus te escolheu para você pegar o microfone aqui na frente e vir aqui louvar o nome, glorificar, pregar a palavra de Deus através do louvor, pregue. Quando você está louvando, você está pregando a palavra de Deus através de você louvando, falando. Se Deus te levantou para você ser um missionário, uma missionária, te dá missões, faz, irmão. Faz. Se Deus te escolheu para você andar pelas ruas da cidade, pregando a palavra, ganhando alma para o Senhor, falando do amor, mesmo que você é desprezado, é odiado, é xingado, mas Deus te escolheu para essa missão. Deus te escolheu para essa missão. Não negue o nome de Jesus. Mesmo que você entrega, eu já fiz isso, irmão. Entregar folheto, a pessoa olhar para mim e fazer assim, ó, e jogar na minha cara. Mas eu fazia como pergunta para minha esposa.
A pessoa fala, eu não quero isso, a vida que eu estou levando está boa. Eu não quero esse folheto. Eu já fiz isso. Mas nós fazia como amor. Chegava na porta, na casa do povo, o povo, um recebia com amor, os outros tocavam a gente, irmão. Vai embora, senão eu vou chamar a polícia. Se você continuar aqui, eu vou chamar a polícia. E a gente orava por aquela pessoa, clamava. Olha, desse jeito. Isso não vai mudar nunca. Isso no mundo antigo de Jesus e é agora também. Agora está pior ainda. Então você sai pelas ruas da cidade, você sabendo, você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins também. Pessoas que vão te acertar, vão parar, vão te ouvir. Tem pessoas que não vão te ouvir. Você vai sair com uma missão dessa, mas você sabe que não, você também não vai ser ouvido. Mas não desista. Não desista. Amém? Bate palma para Jesus. Vamos terminar em nome de Jesus. O que o Espírito Santo vai falando, eu vou passando para a igreja, irmão. Aleluia. O Senhor disse: ouça, minha igreja, que o Espírito Santo disse à igreja. Ouça e guarda, porque um dia você vai precisar. Você vai escutar da boca de Jesus o que você não fez. Aleluia. Você tinha condições de fazer e você não fez. Eu não fiz. O pregador não fez. A pregadora não fez. Não fez. Em nome de Jesus. Então aqui Zaqueu desceu, mas sempre tem os murmuradores. E vendo todos murmuraram, dizendo: entra lá para ser o hóspede de um homem pecador. Jesus veio para quê? Jesus veio pelos pecadores, pelos desprezados, pelos abandonados, os perdidos, né? Ele entra lá para ser o hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, recebeu. Levantando Zaqueu, disse ao Senhor. Não precisou o Senhor chegar nele e falar: Zaqueu, só que tem um negócio, Zaqueu. Eu vou entrar na sua casa, mas tem um negócio. Você vai ter que pegar seus bens aí, que você roubou, dar metade ou devolver tudo. Não precisou Jesus falar isso com ele, porque o Espírito de Deus entrou no coração de Zaqueu e falou com Zaqueu naquela hora. Glória a Deus. Olha, meu filho, você vai ter que mudar. O que você pegou do povo aí, colocou no seu cofre lá, prata e ouro, você vai ter que devolver. Você vai ter que devolver isso, porque o que eu tenho para te dar é muito maior. É muito maior do que você tem a riqueza desta terra. Por isso que Jesus disse: olha, não ajuda tesouro aqui na terra. Ter casa, ter carro, ter dinheiro, sim, nós precisamos, mas não colocamos nosso coração nessas coisas. Deus sabe que nós precisamos de dinheiro, precisa de trabalho. Deus não é contra de você ter um carro, você ter uma casa boa. Não, Deus não é contra. Deus te abençoa nessa área. Aleluia. Mas Zaqueu, glória, ele tinha tudo isso, mas só que ele colocava o coração nisso. O Deus dele era a prata e o ouro. A riqueza, ele vivia nessa riqueza em cima com as suas mãos limpas. Ele ganhava o seu suor com as mãos limpas. Não. Ele era rico porque ele roubava. Ele tirava de quem não tinha, irmão. Ele sabia que a vida dele, Jesus sabia que aquele era o momento em que Zaqueu falou: eu não posso perder, porque eu não sei se Jesus vai passar mais aqui, e não sei se Jesus vai me dar mais essa oportunidade. Não tem aquele hino que fala: amanhã poderá ser muito tarde, é hoje. Não tem esse hino que fala dessa maneira? Então Zaqueu precisava o quê? Aproveitar aquele momento naquela hora.
Em muitos momentos da minha vida e da sua, eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus dá naquela hora. No culto é hoje, não é no culto da manhã, não é no culto da tarde, é hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã nem poderá nós estar aqui mais, amanhã talvez você não tenha essa oportunidade mais. Então é hoje, é agora. Se Jesus falou, olha, eu quero te levantar, eu quero te usar, como eu te usava antes, quando você pregava a minha palavra, louvava o meu nome, faça, é hoje, não é amanhã. Deus quer isso, irmão. Deus quer isso. Não olhe para o irmão, para a irmã que está acomodado no banco ou não sai, fica em casa e não vem para a igreja. Não faça isso. Faça a vontade de Deus, faça a vontade do Pai, porque Ele está contando com você e comigo aqui na terra. Ele está contando com você, aleluia, comigo aqui dentro desta casa. Ele te levantou nessa sede regional de Votuporanga aqui, ó, para pegar a palavra, para te usar. É aqui, não é na outra igreja, não, é aqui. Não adianta pular de galho em galho. Você tem que criar raiz. Deus está mandando você criar raiz dentro de um lugar. Porque se ficar lá, cá, Deus nunca vai te usar. Porque o que Ele tem preparado para você é aqui. Ele quer te usar aqui. Você fazer visita lá, pode. Mas tua raiz é aqui. Amém, igreja? Bate palma para Jesus. Aleluia, Jesus querido. Então, irmão, aqui Jesus entrou, né? Menos por um orador, Jesus, aleluia, daqui devolveu a metade, o dobro, quadruplicado. Jesus olhou, aleluia, e disse: veio a salvação a esta casa, porque esse também era filho de Abraão. Aí vem a palavra final no 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu era um homem perdido. Um homem que não tinha salvação, um homem que a prata, a riqueza dele, o palácio que ele morava, ia ficar tudo aqui. E se ele morresse naquele momento, ele não ia ter salvação. Não ia ter. Então o momento de Zaqueu chegou e ele não desperdiçou o tempo dele, ele aproveitou o tempo dele. Por isso que Deus vem falando hoje. Você pode ver, irmão, que é muito difícil Deus ouvir aqui um pregador, uma pregadora pregar a palavra de Deus. É muito difícil ele sair daqui sem falar assim, sem Deus usar ele e falar assim, ó, Jesus está voltando. Ele está avisando, está alertando. Porque os sinais, ó, só não conhece aqueles que não lêem a Bíblia. Mas se você for um praticante da palavra de Deus e ler a Bíblia, você não vai ficar espantado com o que está acontecendo aí fora. Tem muita gente que chega de mim e fala, irmão, misericórdia, você viu? Eu falei, não vi nada, irmão. Porque Deus me avisou que ia acontecer isso. É lícito que isso aconteça. Guerra, terror de guerra, nação contra nação, doença que ia confundir a medicina. Muitas cidades vão ser inundadas. O aquecimento global está, aleluia, aquecendo o mar, está derretendo a geleira. Tem muita cidade beira-mar que sabe que vai ficar submissa. Isso está escrito aqui dentro. Vão virar morada de peixe, de animais. Pessoas vão sair desesperadas se dá tempo. Porque os tornados, terremotos, né? Vão cair sobre o mar, irmão, e vão levantar ondas de 10, 15 metros aí, ó, presta atenção que Deus está falando.
e essa cidade Beira-Mar vão ser tudo engolida. Ou vai morrer tudo, irmão. Isso está escrito aqui dentro. Muitas cidades, muitos povos que vivem, aleluia, lá nos altos céus, nos prédios lindos, meu sou bom. Bom só Deus que está tendo misericórdia dele. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai se acabar. Deus não está olhando para essas coisas, irmão. Não, Deus está olhando para aquele que anda na presença dele, que obedece a ele, que confia nele, que chega dentro da igreja e faz aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus te deu o dom para você pregar, então prega. Não passa para o seu irmão. Ô irmão, não dá para você pregar no meu lugar, porque hoje... Não faça isso. Não passa. Não quer dominar Deus. Quer, aleluia, pôr Deus na parede. Senhor, não é do seu jeito, não, é do meu. Não faça isso, irmão. Tem que seguir do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. Não vai funcionar, irmão. Deus vai tirar e vai colocar outro no seu lugar e vai te jogar para o escanteio. Aí depois você falando, meu Deus, por que Deus tirou o dom da minha vida? Por que Deus me tirou o dom da pregação? Por que, Senhor? Filho, porque você não me obedeceu e coloquei outro no seu lugar. Não tenho pressa. Está entendendo o que Deus está falando hoje, igreja? Então a posição que Deus te colocou, irmão, permaneça. Não olhe para o seu irmão que está ao seu lado, ou que não veio aqui na igreja. O irmão tem uma posição e não veio na igreja hoje. Problema dele, faça a sua parte com Deus, irmão. Porque Deus vai cobrar dele. Deus sabe porque ele não veio. Está entendendo? Faça a sua posição, seja perfeito com Deus, para Deus te agradar, Deus ficar contente com você, irmão. Ficar feliz com você. Tem palavra que fala que Deus, conforme você faz para Deus, Deus chega a levantar do trono. Fala, aquele lá é meu filho, está fazendo tudo que eu ordenei para ele fazer, ele está fazendo. Ele não está olhando para o irmãozinho que não quer nada, que vem senta no banco da igreja, só vem para esquentar banco. Do jeito que ele entra, ele sai. Não faça para Deus. Faça. Deus falou hoje. Grandemente está falando, e Deus vai usar servo aqui, para falar, aleluia, para confirmar hoje, aleluia, que Deus falou dentro dessa igreja hoje. Deus vai usar pessoas que vai subir aqui, e vai falar com pessoas aqui dentro da igreja. Se prepare. Se prepare. Não incomode, não fale mal do seu irmão, não fale mal da sua irmã. Ore por ele se ele está fraco, não tem pé, não tem força de vir mais na igreja. Ore por ele. Senhor, o meu irmão, glórias a Deus, está fraco lá, não consegue nem vir na tua casa, Senhor. Aleluia, ore por ele, clama por ele, pede por ele. Amém? Bate palma até aí, em nome de Jesus. Vamos encerrar em nome de Jesus. Deus falou grandemente na palavra, que o Espírito de Deus continua falando nos corações, aleluia, que eu não pude expressar. O Espírito de Deus vai continuar falando no coração de cada um aqui, em nome de Jesus, tá? O que Ele manda falar, o que Deus colocou nas suas mãos, profeta de Deus, homens de Deus e mulher de Deus, faça com amor. Faça com amor. Se Deus te levantou como missionário, cumpra a missão. Não olhe para aquele que quer te barrar, que quer te tirar. O pastor não vai aceitar, o pastor não vai querer. O problema é que Deus quer, não o homem.
A única coisa você tem que dar satisfação, você tem que justificar com o homem de Deus, porque você não está comparecendo na igreja. Senão o pastor fica preocupado, fala: ó, o irmãozinho sentado até naquele lugar, não está vindo mais, o que está acontecendo com ele? Você tem que justificar. O que é justificar? Pastor, eu não estou vindo na igreja por isso, tá, pastor? Por isso. É uma justificação. Se você não é fiel, o homem da igreja, o pastor da igreja, você vai ser fiel de Deus. E você não está vendo Deus. Não tem jeito, irmão. Amém? Bate palma para Jesus. Até aí. Aleluia. Senhor Deus continua falando. Aleluia. Irmão, de um tempo para cá, eu falei para minha esposa: olha, tudo que Deus, que o Espírito de Deus mandar eu falar, que colocar na minha vida, eu vou falar e não vou levar para minha casa. Sabe por quê, irmão? Senão naquele grande dia, quando eu chegar lá, de repente Jesus olhar para mim e falar: filho, vem cá, chamar eu pelo nome. Olha, sabe por que você não vai herdar a salvação? Por que, Senhor? Ó, porque você teve dó do fulano, dó do ciclano, dó daquele irmão. Eu mandei você falar algo para ele, para ela, e você com dó você não falou. Você não viu, você não falou. E onde que ele está hoje? Também não está embora. Você perdeu a salvação e ele também. Está entendendo, igreja? Então fale, se Deus coloca no coração, nem que Ele te xinga na cara, nem que Ele te toca, fala: pode ir embora daqui que eu não gosto de crente. Quando Ele está falando eu não gosto de crente, Ele disse: eu não gosto de Deus. Ele não está falando mal de você, Ele está falando assim: ó, eu não gosto de crente, então eu não gosto de Deus. Não se entristece, porque ele vai ter o preço dele registrado com Deus, irmão. Não é você. Isso é o que Deus mandou. Faça. Né? Faça. Bate palma para Jesus. Vamos encerrar em nome de Jesus. Vem todos aqui na frente em nome de Jesus para nós encerrarmos. Vem todos aqui, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. Amanhã tem mais, em nome de Jesus. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão levando, que Deus me revela, que está levando a vitória para pessoas da sua casa, que ficou lá na sua casa, tá? Você está levando vitória, está levando livramentos para a pessoa, lá na sua casa, livramento mesmo, tá? Aqui tem uma pessoa, glórias a Deus, que ele ia sair aqui a pé. Ele veio a pé, casa do Senhor, e ia voltar a pé. Aleluia. E o diabo, o inimigo, já tinha preparado um laço. Aleluia. A hora que você dobrasse a esquina aqui da igreja, o inimigo ia te pegar. E a mãe, ia te pegar, que já estava armado. Mas enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está lá quebrando aquele laço e tirando do seu caminho e te dando vitória. Amém? Tem pessoas aqui, olha, que vai voltar para a sua casa pilotando o carro, dirigindo o carro. Preste atenção. E vai passar pelas rodovias. Glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor deu livramento já, tá? Eu vi o carro de uma irmã aqui, ó. Olha, você pegasse a rodovia, glórias a Deus, o inimigo ia tocar no pneu o dia inteiro do lado direito do seu carro, aleluia. E ele ia travar, sabe o que é travar o volante? Glória, você ia estar em alta velocidade. Aleluia, seu carro ia dar várias cambotas, vários tombos. Veja seu carro fazendo assim, ó,
tombando, e você ia cair numa penseira, num barranco alto, Senhor, ia ser fatal. Sabe por quê? Porque o seu carro ia explodir, pegar fogo. Mas o Senhor te deu livramento, te guardou nas mãos e cuida de você, na sua vida e cuida na sua volta. Sabe por quê? Porque Deus tem obra na sua vida e o inimigo quer te tirar do caminho de Deus. Então nunca pense em voltar para trás, nunca pense em voltar, dar um passo para trás. Misericórdia, não dá um passo, porque o inimigo já está pronto. Olha que você der um passo para trás, ele vai te secar, vai te tirar da presença de Deus. Então continua no caminho do Senhor, porque o inimigo sabe, igreja, que o tempo dele está contado aqui na terra. Está contado já, ó. O tempo, o inimigo sabe, então o que ele puder levar, ele vai levar mesmo. E ele não vai bulir e pegar o povo aí fora, não. Porque o povo aí fora está fazendo a vontade dele. Sabe de onde ele vai bulir e pegar? Dentro da igreja. É o povo de Deus que ele vai tentar pegar, tirar a salvação, tirar da presença de Deus. É isso. Deus está dando favorável, irmão. Deus está dando um livramento para uma pessoa aqui no seu trabalho. No seu trabalho, os seus dias já estavam contados lá na empresa. Já estava contado assim, contado os seus dias. Já estava contado. Ia chegar um dia, o encarregado ia te chamar, ó, vai lá para o escritório, porque o seu papel, o seu documento já está lá, o seu aviso já está lá assinado, é só você assinar e ir embora para casa. E você não ia entender nada, mas o Senhor disse: a porta que eu abro, que eu abri para você, homem nenhum pode fechar, só eu poderia fechar. Você vai sair de lá de dentro o dia que eu determinar. O inimigo pode até tentar te tirar, mas não vai tirar. Não vai tirar, porque ele vai ter que passar em cima do Deus Todo-Poderoso, do Deus grande, do Deus forte, o Deus que cuida de você, a sua ida para a empresa e a sua volta. Entendeu, irmão? Vai pegando a revelação. Não vou falar quem é, mas vai pegando. Vai pegando. Eu já estou passando por nós encerrar, em nome de Jesus. Deus está dando saúde para a irmãzinha, tá, irmão? Saúde, tá? A irmã vai sentir, eu vejo Deus tocando nas suas pernas, nos seus ossos, em nome de Jesus. A última para nós encerrar. Deus manda você te colocar numa posição que Ele te colocou. Aleluia, glórias a Deus. Senão Ele vai começar a cobrar de você. Deus manda você te colocar numa posição. Você sabe que posição é que Deus te quer. Numa parte você está fazendo, mas está faltando outra. Deus quer de outra parte. Deus quer te colocar aqui, ó, aqui, para pregar a palavra dele. E neste lugar, não é outra igreja não. Aqui, minha serva, ó, eu quero te colocar aqui. E Deus manda você abrir a sua boca, que eu vou falar com a minha igreja através de ti. Eu falarei com você esta noite. Te coloque de pé pelas madrugadas que eu quero falar contigo, assim diz o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Obrigado, meu Deus, pelas revelações, pelas profecias. Obrigado, meu Deus, Senhor da glória, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado nesta casa de oração, Pai. O Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo aqui, meu Deus, para pregar a sua palavra. Que o Senhor manda, eu falo mesmo, Senhor. Falo do seu povo. Alerta o teu povo, meu Deus, abençoa o teu povo. Coloca a mão na sua cabeça, irmão, coloca a mão na sua cabeça. Senhor, unge essas mãos agora, Senhor, dessas irmãs, desses irmãos, Senhor. Unge e toca do alto da cabeça, as plantas dos pés, Senhor. Dai a vitória, unge essas mãos, para que ele possa chegar no seu lar, na sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu gente
crente querido. Meu Deus e meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui, homens e mulheres, só que chegar no seu lar, na sua casa, para você colocar a mão no portal da sua casa e clamar 10 vezes pelo sangue de Jesus. No portal da sua casa, o sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus tem poder. Amém? Vamos. Você passou a revelação, você não foi, eu não vou errar para trás, eu passo mal. É você, viu, Anderson? Ele deu o dedo e ele apontou, mas eu aponto. É você, o inimigo está furioso, quer usar a gente para fazer maldade, mas Deus manda dizer que te colocou lá por Deus. Ele vai tirar de lá por ele. Essa é do Pai, do Filho e do Espírito. Oh, glória! Amém, irmão? Glórias a Deus, está vendo? Confirmou a revelação do Senhor, né? Você vai sair de lá o dia que Deus quer, tá? Deus, o inimigo pode fazer um maior rebuliço lá dentro, te deixar nervoso, chegar ao ponto de você falar assim: vou sair daqui. Obrigado. Não aguento mais, não vou sair. O Senhor disse: não faça isso. Aguenta. Porque a sua vitória, quando Deus te tirar de lá, outra porta maior abrirá para você. Amém? Todos são crentes, não vou apelar para mim. Glória a Deus, aleluia, Pai. Oração. Qual é o nome dele? Sebastião. Ele fez a oração? Está na casa dele. Aí a estava chamado. Mas eu creio que Deus já deu. Senhor meu Ore, Deus, Pai, pelo Sebastião, Senhor, a tua serva, visita ele agora, meu Pai, onde ele estiver no lar dele, na casa dele, meu Pai. Visita ele agora, meu Pai. Meu Pai, a repreensão, meu Pai, toda essa enfermidade, toda essa doença, esse câncer, meu Pai, tem que sair em nome de Jesus. Ele fica curado, para a glória de Deus Santo, em nome de Jesus. Da paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.